Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 8h15, 8h15 dessa quarta-feira, hoje já dia 23, né? 23 de agosto de 2023. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que bom que você continua conosco. Nós vamos abrindo o nosso quadro Chamados para Servir desta quarta-feira e nós estamos recebendo aqui mais uma vez, porque eu digo mais uma vez porque tanto o pastor Winston quanto a irmã Mike já estiveram aqui há um tempo atrás, com chamados para servir, falando um pouco dessa trajetória de conversão, de chamados, mas não tínhamos ainda o YouTube, não é verdade? Então, foi apenas o áudio. Então, nós agora estamos chamando aqui os irmãos novamente para falarmos um pouquinho do que falamos no último encontro que tivemos e falar de coisas também novas que aconteceram, né? Que eles não falaram na última vez, que vão falar agora. E juntamente com o pastor João Carlos Braga, que está aqui comigo, e eu quero dizer que é uma grande alegria receber aqui o pastor Winston, o irmão Mike, o pastor João Carlos também, para a gente poder falar um pouquinho sobre o chamado, sobre a história de conversão, para quem já sabe ou para quem não sabe ainda. A irmã Mike, ela está ali, faz parte do louvor ali no Manaim, né? Falar de alguns louvores que marcaram a vida da irmã Mike, louvores que o Senhor revelou a ela, que hoje era uma coisa tão íntima dela e agora é o mundo todo cantando, louvando ao Senhor, né? Então assim, nós vamos falar um pouquinho dessa história, mas pra gente começar certinho, vamos colocar aquela vinheta que você já sabe. A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Muito bem, chamados para servir, mais uma vez aqui na Rádio Manaim, pastor Winston Depps conosco. Pastor, que bom, que alegria, fico feliz ao vê-lo novamente aqui conosco. Paz, Senhor, pastor. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor querido João Carlos Braga, pastor João Carlos, minha esposa aqui ao lado, Mike, para quem não sabe, Mike Michaele. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, estar com os irmãos e poder dividir com os irmãos algumas experiências que o Senhor tem nos dado ao longo desses 36 anos de conversão que vão ser feitos esse ano, no dia 15 de novembro. Vai ser uma bênção poder dividir com os irmãos e participar desse programa tão especial que tem levado tantas bênçãos, tanta novidade de vida para aqueles que têm ouvido. A paz do Senhor, irmãos. E também a irmã Mike Michaele, como disse o pastor Winston. Irmã Mike, paz, Senhor, bom paz, rever Senhor. A irmã aqui mais uma vez, pra gente falar daquilo que a gente mais ama, que é a obra do Senhor, falar do louvor da casa do Senhor, enfim, de tudo aquilo que envolve essa obra. É um assunto que a gente ama falar, não é verdade? Paz, Senhor, irmã. Paz, Senhor a todos, paz, Senhor, pastor João, Kleber. Realmente, falar das coisas do nosso Deus, do reino dele, é o que preenche a nossa vida, né? É a nossa alegria, porque nós vivemos isso em todo o tempo, né? Então, realmente, é um prazer estar falando a respeito do trabalho do reino do Senhor, dessa obra maravilhosa, né? Amém. E o pastor João Carlos Braga, que também está aqui conosco toda quarta-feira, aqui nos ajudando, dando uma assessoria luxuosa, né? Está aqui conosco. E hoje nós temos aqui dois irmãos ilustres, irmãos que tiveram e estão tendo experiências gloriosas com o Senhor no louvor e na palavra. No louvor e na palavra. Essa é a bênção, não é? De quando o Senhor ele faz uma obra completa, não é? Ele prepara uma família que pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar consegue se estabelecer a obra de Deus, uma igreja, porque tem louvor, tem palavra, e é exatamente isso que Paulo fala. Quando vos reunis, tem salmo, tem doutrina, tem dom espiritual. Então aqui nós estamos com uma família que pode ser usada pelo Senhor onde Ele quiser. Essa é uma grande bênção para nós. Amém. Deixa eu começar aqui, quebrar o protocolo, começar aqui com a irmã Mike. Pastor Enzo já está aqui toda terça-feira com a gente. A irmã Mike, de vez em quando, aproveitar aqui
Irmã Mike, as pessoas, sempre quando eu vou ali em Valadares, vou em Mantena, a Barra de São Francisco, e quando a gente tá lá no louvor, aí o grupo de louvor vai entoar o louvor, eu sempre falo com minha esposa, vamos ver o louvor da irmã Mike. Na verdade, o louvor do Senhor, né? Mas, do Senhor. Do Senhor, mas ali que inspirou a irmã Mike. E é sempre assim. Bodas do Cordeiro, tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, e outros louvores mais. O louvor para a irmã é como se fosse um filho? Eu tenho essa curiosidade. Um filho. É como se fosse um filho. Ele é gerado, e é engraçado que quando ele nasce e você vê as pessoas cantando, é como se as pessoas gostassem do seu filho e falassem, nossa, que filho lindo, né? Mas a gente sabe que é gerado pelo Espírito Santo, né? Os louvores, eles são gerados pelo Espírito Santo, tanto que às vezes eu ouço o louvor que o Senhor me deu, às vezes eu falo assim, meu Deus, como? Nem parece que fui eu que o Senhor usou, né? E eu sempre digo, eu sou tão necessitada dele como qualquer outra pessoa, porque nós somos só vasos, né? E o que tem de poder é o que ele deixa, né? Que é a palavra do Senhor ali, e o poder que o louvor traz, né? Irmã Mike, nós temos tantas experiências assim com pessoas que o Senhor usa para dar louvores para a sua igreja. Né? Como começa essa experiência na sua vida? Como é que foi a primeira experiência com o Senhor de você receber de Deus, dentro de você, do Espírito Santo, um louvor que é cantado e que alcança a eternidade? Como aconteceu isso? Então, eu posso contar um pouco antes? Claro, é importante. É importante? Então, eu gosto de contar porque eu sei que muitas vezes as pessoas se encontram até mesmo perdidas, não sabendo a instrumentalidade que elas têm. E comigo aconteceu assim, quando eu me converti, eu saí, né, de uma igreja tradicional, de pessoas assim maravilhosas, só que ali a doutrina da igreja não me dava o que eu precisava, né? Então eu comecei a frequentar a igreja, o pastor Winston me evangelizou e me ganhou para Cristo e casou comigo. Né? Um detalhe. E ali na época que eu me converti, as pessoas que eram usadas, você imagina, você vem de uma igreja tradicional onde não existem os dons espirituais, porque os dons espirituais, gente, o que são os dons espirituais? Eles são extraordinários, é extraordinário. Então eu vim e ficava, meu Deus, olha isso. E os meus amigos da minha época, né, meu marido e os outros amigos eram muito usados com os dons, só que eu não. E eu ficava olhando, né, cada experiência maravilhosa, eu ficava pensando, meu Deus, e eu? Por que eu não? Né? E aí eu comecei a orar e comecei a ficar triste. Por quê? Porque eu achava que eu não era suficiente para Deus. E Deus não me amava como amava aqueles irmãos. Porque todos eles tinham e eu não. E essa tristeza, isso durou mais ou menos uns 2 anos. Olha, irmãos, o que é você acreditar numa mentira? Porque isso era uma mentira, né? O prejuízo que trouxe para minha vida, né? Eu tô contando isso porque eu tenho certeza que muitas pessoas vivem isso e acreditam nisso, né? Então eu orei, mas isso não foi suficiente para me tirar da presença do Senhor, porque eu não sabendo o meu lugar, ainda que eu tocava instrumentos,
né? Ainda que eu cantava no grupo de louvor, mas eu não queria só aquilo ali, era só cantar. Eu queria mais. Então, alguém disse assim, olha, Deus ama todos igualmente. Todos são iguais. Deus me ama como amava os irmãos também. Só que Deus tem um plano diferente para cada um. Aí eu pensei, bem, Deus me ama do jeito que eu sou. Então ele tem um plano diferente para mim. Já entendi que não é, né, ser usado com tanto poder nos dons espirituais, igual os irmãos. Eu tinha uma experiência ou outra, mas não era aquela fartura. Então eu falei assim, agora eu quero saber o que Deus tem para mim. Então foi quando eu comecei a jejuar, comecei a buscar o Senhor, né, a esse respeito. E foi nessa época que o Senhor disse que daria louvores revelados para a igreja. Só que nem me passava isso pela cabeça, né? Que o Senhor... Que seria você o instrumento. Não me passava isso pela cabeça, né? E aí, tinha um casal iria se casar na nossa igreja e num dia eu estava colocando minha bebê, minha primeira filha, para dormir. Eu estava deitada com ela e aí eu estava colocando ela para dormir à tarde e o Senhor começou a cantar, o Espírito Santo de Deus começou a cantar o coro para mim. Aí aquilo foi se formando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu entendi que era um louvor revelado, né? Então, o primeiro louvor foi Unidos, o nome do louvor, né? Então, eu fui para o piano, fui buscar o Senhor, fui consultar o Senhor, se era aquilo mesmo. E foi a minha primeira experiência, foi nesse louvor, num casamento que houve na minha igreja, né? E aí, muitas pessoas perguntam, mas como que isso acontece? É sempre assim? Não. Né, o Senhor nos visita de várias formas, né, pastor? O Senhor nos visita de várias formas, né? Eu estava, né, deitada ali com o meu bebê. Quantas vezes o Senhor, eu tô lavando louça e o Senhor está falando comigo, né? Eu estava em casa, eu já tive, o Senhor já me deu uma revelação do louvor de estar ali colocando minha roupa para lavar e o Senhor falar comigo. Então, o importante é você amar a palavra. A palavra tem que estar junto do nosso coração, né, pastor? Nós precisamos amar a palavra, nós precisamos ler a palavra, desejar estar perto dela, porque é a boca de Deus falando com a gente, né? E você meditar na lei de Deus de dia e de noite, de dia e de noite, trazendo, né, o Espírito Santo para ficar sempre junto de você, não importa onde o Senhor pode te visitar. Graças a Deus. Eu vou colocar um louvor aqui que os irmãos estão pedindo, você que está nos ouvindo, se você algum desses louvores, como Em Caminhos de Dor, Tu Conservarás em Paz, Bodas do Cordeiro, me ajuda aí, irmão Mike, quais os outros? Tem o Shekinah, Shekinah, uma voz mansa. Isso. Ainda há tempo. Algum desses louvores, se você teve uma experiência com esses louvores ou com um desses, mande aqui uma mensagem pra gente falar aqui e você conta a sua história e a gente vai colocar aqui, a gente vai falar. Vamos ver um desses louvores que o Senhor revelou, irmão Mike? Eu gosto demais desse louvor. Aquele cuja mente está
Conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Olha que letra, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Eu gosto muito desse louvor. Esse louvor fala muito comigo. Como outros louvores também. O louvor liberta, né, meu irmão Mike? E o pastor Winston tem alguma participação quando o Senhor Deus dá alguma revelação com relação ao louvores? Ele faz um solo? Não? Pastor, faz ou não? Não. Já fiz, não é bom me chamar para fazer solo. A experiência que eu tive de dueto em casamentos não foi bom para os casamentos depois, né? É melhor esquecer, né? Vamos mudar de assunto. Mas quando o Senhor dá a revelação do louvor para a irmã Mike, é só uma consulta, o Senhor, obviamente, mas consulta também o pastor Winston, tá de acordo com a palavra. Qual a participação do pastor Winston? Se eu tiver alguma dúvida, né, eu me reporto a ele, né, de perguntar e tal. Mas o Senhor tem falado claramente, né, tem conversado comigo abertamente, não tem precisado muito não, mas precisar com certeza é ele que eu vou buscar. Olha só, a irmã Juliana Ribeiro, que mora em Aracagi, em São Luís do Maranhão, diz assim: Kleber, o que a irmã Mike falou é muito importante sobre o louvor. Inclusive aquilo que ela falou sobre amar a palavra está acontecendo comigo. Depois que eu comecei a me dedicar mais à palavra do Senhor, Deus começou a me revelar também louvores. Inclusive já passei até para o ministério local aqui. Gostaria de ouvir mais sobre a experiência da irmã Mike, porque isso nos ajuda a entender como Deus age, como Ele faz. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É o que eu disse. Uma coisa nessa minha experiência de ser um instrumento assim nas mãos do Senhor, cada um de nós é especial para Deus. E Deus é competente para fazer da nossa história uma história extraordinária no reino dele. A questão é, você precisa buscar, né? E a palavra, ela não tem como ficar, você não tem como ficar longe dela para qualquer instrumentalidade do reino. É verdade. Não é? Não tem como, a palavra é a nossa base de tudo, né? E a respeito eu acho que ela quer saber como o Senhor visita isso, né? Então. A irmã Mike, vou tentar aqui traduzir o que ela tá falando. A irmã Mike acorda e fala assim: hoje eu tô com aquela vontade de compor. Deixa eu fazer uma oração forte aqui. É assim ou não? Não, nunca é assim. Nunca. É sempre o Senhor que chama, né? É Ele que ordena, no tempo dele. É bem no tempo dele mesmo. A senhora começa um louvor hoje, dá a letra toda, a melodia, tudo de uma vez só? Às vezes sim. E às vezes não. E às vezes não. Uma experiência assim que me marcou muito foi a experiência do Shekinah, né? Porque o Shekinah, eu tava
ali na rodoviária de Vitória, eu sempre gosto de contar a ele, porque tem pessoas que falam assim, irmã Mai, que o Senhor me deu a letra de um louvor, dá pra senhora fazer a melodia? Eu falei, vai buscar. Vai buscar, exatamente. Eu vou dizer por que agora com essa história de Shekinah, né? O Shekinah foi assim, eu estava descendo ali na rodoviária de Vitória, naquela curva ali da rodoviária, o Senhor falou assim para mim, eu quero que você faça um louvor com a palavra Shekinah. E aí eu parei no sinal ali, né, na rodoviária, e eu disse assim, Senhor, eu nem sei o que significa isso. E eu disse assim para ele, Senhor, na época eles tinham trocado, a comissão de louvor tinha trocado palavras em hebraico para palavra em português, para dar mais sentido, né? Eu falei assim, como que eu vou chegar, eu falando isso com o Senhor, parada no sinal, como que eu vou chegar no presbitério dizendo pro Senhor, e vou falar, fiz um louvor com a palavra Shekinah, mas eu disse assim, Senhor, se o Senhor me der um sinal, eu disse para ele, e se o Senhor se o Senhor for com esse louvor, eu disse para ele, porque louvor lindo tem milhares, só para ter mais um louvor lindo não precisa, mas se o teu poder for com esse louvor, se o Senhor me der um sinal, eu faço. Aí o sinal de trânsito abriu. Quando o sinal abriu, que eu fui sair, passou um caminhão, né? Não tem aqueles caminhões assim com a carroceria que tem lona assim em cima? Os letreiros enormes. A lona era vermelha, escrito Shekinah Meu em Deus. branco. E eu fiquei assim, né, dirigindo, olha o perigo, né? Dirigindo, eu fiquei tremendo. Aí o Senhor falou assim, e eu quero que a estrutura desse louvor seja baseado na estrutura do louvor tal. Na hora que o Senhor falou, tocou o louvor na rádio que eu estava escutando. Então, aí isso já foi tremendo, né? Como... E eu pensei assim para mim, não, eu tenho que fazer esse louvor, eu tenho que buscar o Senhor, porque foi muito forte a experiência. Eu tenho que buscar o Senhor, vou buscar o Senhor, que o Senhor deve ter pressa no louvor, né? Aí comecei a buscar. Se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu comecei a ficar desesperada, eu devo estar com alguma coisa muito errada. Eu pensei para mim, eu devo estar com alguma coisa muito errada, eu devo estar pecando, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque o Senhor não me responde. Olha, irmãos, passaram 8 anos e eu batendo a porta da graça, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, me revela o louvor, eu não podia nem dizer, nem duvidar que isso não poderia ter sido uma revelação, não tinha nem como duvidar, né? Pelo fato de estar demorando tanto. Mas com 8 anos, eu estava na minha cozinha. Irmãos, é tão natural assim, é só o Senhor mesmo. Estava na minha cozinha, o Senhor tirou a venda dos meus olhos, me fez enxergar o que Ele queria. E aí, então, eu cumpri com a missão que Ele tinha me dado, né? Minha irmã, eu vou lhe dizer. O que acontece com a senhora, a Bíblia diz assim, que Deus é o mesmo, Ele é imutável. Imutável. Ele é imutável. As suas experiências são exatamente as experiências dos servos do Senhor. Sim. Quanto menos eles se acham capazes, maior é a capacidade que Deus coloca dentro deles. Sim. Você olha para Isaías, Senhor, eu sou um homem, você vai pregar, não, eu sou um homem puro. Isaías se coloca numa situação tão de necessidade, Sim. que se torna talvez o maior profeta messiânico da Bíblia. Porque ele se colocou numa situação de impossibilidade. Foi como a senhora contou, né? Eu pensava, mas como é que vai ser eu que vou ter uma experiência dessa? Né? Você olha para Moisés, Senhor, eu não sei nem falar. E é justamente o legislador de Israel, o homem que mais traz a lei para Israel. Você olha para Gideão, Senhor, eu sou o menor
da minha família. E todos eles tiveram sinais, como você teve sinal. A palavra Shekinah escrita no caminhão, o louvor que tocou no... Todos eles, Isaías, Moisés teve o sinal da sarça, da vara. Gideão teve o sinal do velo de lã. Isaías viu o anjo tocar. Então, é isso que os irmãos vão tirar desse momento, como a irmã pediu, que queria saber mais experiências dela, e ela está trazendo para nós essas experiências. O mesmo Deus que usou esses homens é o Deus que usa a nossa irmã da forma como ela disse. Ele usa quando ele quer e na hora que ele quer, porque ele vai fazer a coisa perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Winston Depps, como é conviver? Como é a convivência de vocês? Vou voltar um pouquinho no tempo agora. Quando a Ana toca teclado, a filha do casal, a filha mais velha, né? Nívia também. Todo mundo compõe lá, todo mundo toca instrumento. O Azaf, olha que nome bonito. José Azaf. José Azaf. Como é que é conviver com o louvor tão em alta assim dentro do lar? É não cantar para não desafinar eles. Boa, Se eu cantar, desafina tudo. Eu imaginei agora os filhos dizendo assim: pai, você só prega. Só prega, né? Quando eu era jovem, na verdade, eu pedia ao Senhor eu falava assim: Senhor, me dá uma instrumentista para quando eu for desejo de ser obreiro desde cedo, né? As experiências que o Senhor concedeu. E aí o Senhor deu uma instrumentista. Só que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Não sei nem, né? Não é verdade? Além de instrumentista. Muito com certeza. Vou superlativar aqui. Winston, você acabou de dizer que você tinha vontade de ser obreiro. E pastor, você tinha vontade de ser pastor? Eu tive uma experiência com o ministério, ainda jovem, né? Eu não sei se eu contei a vez passada, acho que eu não contei isso aqui. Mas se contou, repete, porque eu não ouvi a vez passada. Até então eu não havia tido essa experiência. Com 5 meses, eu fui a um trabalho com um diácono. Fui de 5 meses de convertido, de batizado. E lá ele botou uma gravata e falou: prega uma mensagem. E eu não me recordo. Foi: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Foi a mensagem que eu preguei aquele dia, que tinha sido a consulta. Quando ele me chamou, quis consultar o Senhor novo, né? E ali começou. Naquele dia eu fiquei muito feliz, porque assim, eu chorei muito e todo mundo chorou muito, acho que porque de tanto me ver chorar. Mas até então, assim, o desejo de ser usado nas mãos de Deus era muito grande. Mas eu tive uma experiência que eu entendo que foi ali o ministério. Eu jovem no Manaim, tinha acabado o seminário. Eu estava sentado antigamente lá no Manaim, em 88, acho que se não me engano. O chão eram cadeiras, né, que arrastavam, faziam um barulho. Eu estava sentado lá direito atrás, o púlpito era baixinho. E tinha acabado o seminário, o pastor Jadeu te convocou para uma grande reunião ali de obreiros. Aí falaram: obreiros, eu não era nem obreiro. E falaram: vão, falei: vão. Aí eu fui, sentei naquele local lá, e quando começou a palavra, eu olhei para frente, como eu tô olhando para você aqui, e eu vi à frente do púlpito um senhor com vestes talares, vestes sacerdotais. Eu olhava para ele, ele tinha na mão uma coisa na mão, estava longe, né? Eu estava sentado atrás, e eu via que esse homem se aproximava de mim. E aí ele saiu lá do púlpito e começou a andar no meio da congregação ali, e se aproximava e veio até a minha fila, entrou na fila, não sei como, me pergunta, entrou. Eu olhando, como se fosse fisicamente olhando, e ele olhou para mim. Eu já quebrantado, o negócio não estava entendendo muita coisa, muito novo. E ele olhou para mim e disse assim: eu vim te ungir. Meu Deus. Se coloca de joelho. E aí eu, no meio de todo mundo ali, eu esqueci que tinha todo mundo. Me coloquei de joelho. Ele tinha, naquilo que ele tinha na mão, era um chifre grande, cheio de óleo, e eu me pus de joelho, eu era jovem ainda, e ele derramou sobre a minha cabeça aquele óleo e desapareceu.
Aí eu comecei aí surgiu o desejo. Daquele dia em diante, eu vou dizer assim, não vou dizer eu persegui, né? Não, mas assim, eu passei a desejar assim, ardentemente aquele dia. Fui entender isso muito tempo depois, que sabia que era uma bênção de ministério. Sofri muito porque eu tive que aprender muito ao longo do tempo. A gente, né? Depois eu entendi a mensagem depois eu entendi sobre Davi, aí que eu fui entender ele jovem sendo trazido para isso, e só depois de muito tempo ele foi apresentado primeiro a Judá, depois a Israel, a Hebron, né? Depois a Israel. Aí que eu fui entender. Mas por muito tempo aquele desejo, eu via pessoas sendo ungidas, ordenadas. Aí veio o casamento, com 7 meses, com 5 meses de casado, a Mike nova de convertida, nós namoramos, né? Não sei se é bom nem falar no ar, mas nós namoramos 15 dias, noivamos 3 meses, né? Ninguém siga esse exemplo. Foi um momento, né, lá atrás, uma experiência pessoal e particular. Ela nova de convertida, no dia do nosso noivado ela batizou. Aí com 5 meses de casado eu fui diácono, no dia 7 de julho de 91. 32 anos de casados, vamos colocar aqui, né? Glória a Deus. É bom lembrar, né? Glória a Jesus. Minha filha veio 2 anos e meio depois, né? E aí sim, o desejo, né? Eu fui diácono num domingo de manhã. E aí, Você foi diácono em que ano? 91. Estamos empatados. Que bênção. Julho de 91. 7 de julho de 91. 7 de 91. Tinha esquecido, quem me lembrou foi um outro diácono, que foi diácono 10 dias depois, ele não tinha esquecido, ele aí veio, aí eu lembrei. Aí você lembra de tudo, né? Lembrei da visão que eu tive naquela manhã, não sabia de nada. Levantamento era só a igreja local. E o mesmo diácono que me pôs para pregar a primeira vez, que eu andei muito, foi o pastor que eu fui diácono. Depois ele já era pastor. E aí eu tive a visão que eu via um vaso, ele estava dentro de um forno, e ele era aberto o forno, e o senhor dizia: está pronto para ser usado. E ninguém discerniu nada, consultaram, ninguém falou nada sobre o dom. E aí o pastor contou o dom antes de me chamar, né? Chorou muito comigo, eu também chorei. E depois eu fui ungido também no ministério dele, já há muito tempo, porque muito afoito, né? Nunca fui de deixar muita gente falar, né? Sempre quero falar mais que os outros. E aí tive que aprender ainda até hoje, né? A gente tem que aprender entender que é corpo, que é uma equipe, todos têm que ter a sua porção e a sua participação. O irmão Leonardo, lá de Pompano Beach, USA, Estados Unidos, ele disse assim: Kleber, paz Senhor a todos. Eu ouço o louvor Shekinah algumas vezes durante o dia. E quando eu ouço, eu sinto uma força espiritual muito grande. Deus falando comigo, o Espírito Santo me tocando, me arrebatando, toda vez que eu ouço esse louvor, né? Deus abençoe a todos vocês. Amém. Aí. Glória a Deus. Muitas mensagens, né? A irmã Lívia Bruna, lá de Pernambuco, a filha da irmã Rita Patrícia, que eu mando um grande abraço às nossas irmãs aí em Pernambuco. Diz assim: Kleber, estou aqui com minha mãe assistindo o quadro e quero dizer que a irmã Mike é uma inspiração para nós. Amo esse louvor. Amo o louvor, desculpe. Desde que comecei a fazer parte da igreja aos 17 anos, faço parte do grupo de louvor do Banaim há uns 9 anos. E no Banaim, após uma serenata, o Senhor Deus disse que estaria revelando louvores a alguns irmãos. E o Senhor começou a falar comigo e eu sempre me acho incapaz. E fiquei meio que deixando de lado. Insegurança, né? Ela diz aqui: um dia, Deus me deu uma visão a uma irmã, ela via que eu recebia uma partitura e eu entendi. O Senhor queria que eu o buscasse para receber essa bênção. E o Senhor foi me dando o nome do louvor, a primeira frase. Num sonho, ele dava o louvor e a primeira frase. No outro sonho, a introdução. Passava o tempo, o Senhor dava o restante da letra. Bom, eu não toco nenhum instrumento. Não sei como fazer o arranjo, né?
deixa eu perguntar aqui, como é que se faz numa situação dessa? O senhor dá a letra, dá a introdução, e o arranjo, como é que a gente faz? Então, ela não toca nenhum instrumento, né? Ela precisa buscar o Senhor a questão da melodia do louvor, né? Se ela já tem a letra do louvor, já tá, né? Estruturado o louvorzinho dela todo direitinho, e aí agora ela precisa buscar o Senhor em questão da melodia, porque às vezes o louvor não vai vir junto, né? E às vezes ela vai precisar de um pouco mais de tempo. E aí ela peça a um irmão, quando ela alcançar a melodia do louvor, ela vai pedir um instrumentista que tenha sensibilidade musical ali, para tentar acompanhá-la naquilo que ela está cantando e colocar as posições do violão ali ou o teclado no louvor que ela está cantando e gravar aquilo ali que ela está cantando. É uma solução, né? É uma solução. A irmã Suelana, ela disse assim, Kleber, relacionado ao louvor Tu Conservarás em Paz, para mim, diz a irmã, foi o louvor que marcou o tempo de pandemia, Sim. onde estávamos reclusos, muitas ansiedades vieram no nosso coração, mas esse louvor veio nesse tempo, trazendo como um bálsamo, paz. Eu ouvi muitas e muitas e muitas vezes. Eu também. E cada vez senti a paz através desse louvor. É de muita edificação para todos nós ouvir as experiências dos irmãos, irmão Mike e pastor Wilson. Esse louvor, Kleber, ele foi trazido no período pandêmico, Sim, né? sim. E antes de ninguém conhecer, quando nós fechamos as igrejas, quando o presbitério fechou as igrejas, a última mensagem, pastor João Carlos, que eu preguei na igreja, num domingo à noite, antes de fechar as igrejas, foi esse versículo de Isaías, e ela cantou pela primeira vez na igreja que eu estou lá, até na Vila da Paz, esse versículo. E a primeira mensagem que eu preguei quando nós voltamos, você falou que foi muito importante, porque o que mais afligiu as pessoas no período pandêmico foi a mente, né? Sim. É verdade. Tu conservarás em paz. Então foi um hino que só nos deu como bálsamo, como cura. E a primeira mensagem que eu preguei quando nós voltamos foi também Isaías, mesmo texto. E ela cantou de novo o mesmo hino. Aí depois saiu. Outra coisa, Kleber, que eu gostaria de dizer é que muitas vezes eu sei que tem irmãos que pensam assim, nossa, será que o grupo de louvor do Manaim um dia vai cantar esse louvor? Ou alguém um dia vai, né, gravar alguma coisa? Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Esses louvores igual o Senhor me deu, tem louvores que tem 20 anos, né? Então ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, né? E no momento certo o Senhor vai trazer. Não se preocupe, não coloque esse peso no coração, né? Porque isso aí acrescenta peso e preocupações que não são necessárias, né? Então muitas vezes a pessoa fica com isso na cabeça. É bobagem isso, Amém. né? O que a gente tem que entender é fazer o que ele pediu e pronto. Eu estou aqui, pastor João Carlos, com a irmã, o nome dela é Beatriz, lá do Florença, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Kleber, estou aqui no meu trabalho, estou em lágrimas, com a experiência do irmão Mike, porque, olha, não tenho palavras para expressar a gratidão pelo Espírito, do visitar do Espírito Santo em todos os lugares. Meu Deus, a experiência da vida da irmã me comoveu aqui do lado de cá. Eu estou ouvindo aqui, estou sentindo o Espírito Santo. Que bom. Pensa. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus. Jesus. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Justamente as experiências, a palavra do Senhor fala que o que nós vivemos, nós não podemos deixar de anunciar, né? Então, os chamados para servir é um programa onde aquilo que as pessoas viveram com o Senhor está sendo anunciado para muitas outras pessoas. Alguns se identificam dizendo, eu já vivi isso.
Outros recebem esperança dizendo eu quero viver isso. E outros talvez nem saibam, se emocionem e daqui a pouco viverão, porque essa é a vontade do Senhor. Né? Então essa é a bênção de um programa onde a gente vê aquilo que o Senhor fez e cada testemunho, cada experiência contada, seja de um pastor, seja de uma irmã, todas são para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tô aqui com mais uma mensagem. Aliás, muitas mensagens chegando aqui, muitas. Bom. A irmã Isabel, que mora em Aruana, Aracaju, Sergipe, assim, Kleber, tem uma experiência com o louvor da irmã Mike. Através da minha filha, ela tem 8 anos. No aniversário dela, eu perguntei, filha, qual louvor que você quer que a gente cante para você? E ela, de 8 anos, né? Diz a irmã, eu pensei que ia ser uma lista de louvor de crianças, né? E ela nos surpreendeu e disse, mamãe, eu quero ouvir Em Caminhos de Dor. Bom, e eu vi ela cantando esse hino, né? Porque nós estávamos aprendendo no grupo de louvor. A irmã, então, faz parte do grupo de louvor. E ficava cantando em casa e a filha ouvindo. É como uma esponja, né? Vai absorvendo. E então ela começou a cantar também esse louvor. Olha que coisa. E foi uma bênção quando cantamos esse louvor no aniversário da minha filha. Ô Kleber, Pois não. nós temos pessoas que ouvem o programa, que às vezes nem são mesmo, não frequentam uma igreja cristã Maranata, mas que ouvem o programa. Outras denominações. Então eu vejo assim, essa questão de a gente está ouvindo as experiências dos nossos irmãos aqui, né? Do pastor e da irmã. E você colocando o louvor, eu acho que completa até para aquela pessoa que está ouvindo. Sim. Poxa, esse é o louvor que eles estão falando. Né? Então se pudesse colocar também, seria uma bênção para que as pessoas possam ter essa experiência também. Isso, bem colocado. Esse louvor mesmo, Em Caminhos de Dor, esse que você está ouvindo aqui agora, que foi o louvor que a irmã, acabei de ler aqui a mensagem, né? Que a criança pediu para ouvir no dia do seu aniversário, né? E é um hino tão maduro, né? Olha só. Sabe que não há lei
nós estamos ouvindo aqui. Uma irmã disse assim, Kleber, que alegria. Se eles somos nós, né? Se eles soubessem o que ocorre além das paredes e da distância que nos separa, eles estariam saltando de alegria aí no estúdio. Nós estamos saltando de alegria. É verdade. O irmão Natan, é isso? Natan de Caçapava, São Paulo. Kleber, por favor, disponibilize no YouTube o chamado para ser... Calma, nem acabou ainda. Nós vamos disponibilizar daqui a pouquinho, vai ficar tranquilo. Olha, essas experiências como essa nos edificam grandemente e temos que passar para outras pessoas. Sim, essa é a ideia. Por falar nisso, irmão Mike, pastor Wilson, na opinião de vocês, qual a importância da família passar esse tipo de experiência do louvor, de educar as crianças no louvor? Qual a importância, na opinião de vocês, numa escala de 0 a 10, tem o louvor na educação, no lar, na família? Você quer falar alguma coisa? Quer falar, amor? O que eu posso falar é sobre como eu eduquei a minha família, né? Você perguntou sobre se tem outros que compõem. A minha filha do meio, ela tem aquele hino Espírito Santo, que o grupo Quarteto Celebrar até canta ele, né? Espírito Santo, ó Consolador, visita teu... Amém. Não. Espírito Santo, preciso. Tá vendo como é que eu desafio? Então, assim, eu, como pai, eu procurei pegar meus filhos e inseri-los dentro do contexto da obra. Amém. Eu pus eles para carregar a arca, entendeu? É isso mesmo. É uma experiência. Eu pus eles como Arão fazia, né? Não por acaso meu pai é Arão também, né? Não foram espectadores, né, Augusto? Todos eles foram participantes. Nós viajávamos juntos, eles cantavam juntos, todos tocam. A mais velha toca teclado, toca violão, toca flauta. Graças a Deus. Pastor, me perdoe. Só essa mensagem eu não posso esquecer, porque as mensagens estão chegando uma após a outra e eu não posso perder essa mensagem. A Daniele, de Volta Redonda, no Rio, disse assim, Kleber, eu fiz tratamento de câncer há 8 meses. E esse louvor, Em Caminhos de Dor, marcou minha vida. Na hora da dor mais aguda, Deus falou muito ao meu coração através desse louvor, porque Deus é fiel. Aleluia. Um abraço, Aleluia. irmã Daniele Aleluia. Cristina de Carvalho Lima. Glória a Que Jesus. coisa gloriosa. Graças a Glória a Deus. Jesus. Olha a importância de sermos usados como instrumentos na mão do Senhor. A gente até chora, né? Não é? E foi exatamente isso, inseri-los para serem usados nas mãos do Senhor, a do meio, né? A mais velha, a do meio. E o menino, o novo, né? O José Azaf, que foi um presente do Senhor para nós, acabou sendo... O caçula acabou sendo o que mais gosta de louvor. Nunca vi. Que bênção. Ele participa do grupo da igreja, do grupo da área lá de cima, do grupo da região de Vila Velha, do grupo do Manaim de Cariacica, vai para o Manaim ali junto com os irmãos e vai aonde falou, estão cantando hinos. Não, para achar José Azaf é o contrário da irmã Bárbara, do pastor João Carlos. Né? A irmã Bárbara, se você quiser esconder dela, vai pra casa dela. Ela tá no Rio direto, né? Pra ver o neto, passeando. É isso mesmo. Verdade. Não tá errado, tá certo. Quem pode faz ao vivo. Não é? Né? Agora o José Azaf não. Onde tiver um evangelho sem fronteira, vai dar o José Lá, Azaf. Azaf lá. Ele ama. Ele só fala assim, pai, sábado vou precisar de ir pra tal lugar. Ele só informa, só informa. Tem gravação, pai, sábado. Qual a idade dele? 23 anos. Ele faz medicina, né? Metade do curso já. E, tem gravação lá em Jaburuna. Não, agora a gravação vai ser em Mar Azul, pai. Eu vou ter que ir na sexta, tá bom? Dá pra liberar? Dá, liberar, né? Já entendeu, né? Dá, claro. Vai, tem gravação no Piauí, no Maranhão. Piuí também. Como diz o Kleber, lá em Minas. Não, tem em Marataízes, tem Evangelho. Aonde tem louvor. Então, assim, eu procurei
fazer com que a obra não fosse um peso nem uma obrigação, mas Amém. passei para eles a satisfação e o prazer, né, do que é servir ao Senhor. E a gente sempre, a vida do pastor, eu sempre fui um pastor de estrada, de viagem, né? A gente sempre foi um pastor, fomos sempre uma família de evangelizações, de viagens, de estar na igreja. Eu sempre digo que filho eles têm que crescer no quintal da igreja brincando e a gente Graças cantando. É isso Tem que aí. ser igrejeiro, né? É. Tem que ser. Eles precisam ver a gente limpando a igreja, E viram. cantando, né? O pai pregando, a mãe na reunião de senhoras. Quando o Winston estava numa igreja, nós recebemos um grupo de louvor, porque era aniversário da igreja. E esse grupo de louvor vieram não sei quantas mulheres. Quando elas chegaram, com um neném pequeno na mão, no braço, os maiorzinhos assim, e elas sentaram no banco. Tinham acho que umas 10 mulheres. Com crianças pequenas. Com as crianças pequenas. Quando elas chegaram, eu chorei, porque eu lembrei do meu tempo, que eu saía com um grupo de louvor e os meus filhos junto. Às vezes o José estava querendo dormir, aí eu colocava ele deitado no meu colo, eu tocando e cantando e ele deitado. Então, é assim que a gente cria os filhos. Ouvintes, anotem isso. Esse é um dos É segredos isso da aí. vitória de uma família. Pode continuar, irmã Maia. Sim. Então, os filhos precisam ver que o nosso prazer está no reino do Senhor, na obra de Deus, né? Que para nós é um prazer trabalhar, né? E é a nossa alegria, e o Senhor ali vai trabalhando no coração deles, né? Isso é importante. A irmã Ivanete Cardoso, lá de Floresta, Chalé, Minas Gerais, assim: Kleber, paz, Senhor. Quero mandar um grande abraço ao pastor Winston e a esposa Mike. Pastor Winston foi quem realizou meu casamento. Foi. Pergunta ele aí, foi mesmo? Esposa do Gesimar. Uma bênção, os louvores revelados pelo Senhor. Glória a É Jesus. uma bênção em nossas vidas. Isso é maravilhoso, né? A irmã. Muito querido eles. A irmã Fátima, lá de Garanhuns, assim: Kleber, envio um forte abraço ao pastor Winston e à irmã Mike. Tem uma grande experiência com o louvor, uma voz mansa. Nos dias que o pastor Winston me enviou, estava num momento de muita tristeza por uma situação na minha família, mas ao escutar esse louvor, me libertou. Fiquei livre, Glória a Jesus. Glória a renovo. Deus. Eu temos, né? Colocar temos, ela e o esposo, um amor muito grande por esse casal. Cada louvor Glória a Jesus. é uma oração e nos leva a ter mais intimidade com o Senhor. Amém. Olha, Amém. bom ouvir isso, né? Glória a Deus. As filhas são da igreja de vocês? Não. Não, não é? Não. Mas levaram a semente que vocês plantaram. Sim, a mais velha está na igreja central de Campinho, era onde Onde é eu fui Campinho? pastor. Domingos Martins. Domingos Ah, Martins. tá. Domingo. Está com o pastor Léo, o irmão do Diniz. A do meio, todas elas casadas, né? A mais velha é o esposo, é um diácono. A do meio está aqui com o Fernando Almeida, aqui em Gaivotas. O esposo está junto com ela. Então ali uma bênção. Joias para Fernando lá. Inclusive o Senhor disse aqui nessa rádio aqui que ela iria para lá. Uhum. Lembra, Kleber? Lembro. E aí o menino tá com a gente. O menino tá do nosso lado. Ajudando também no trabalho lá da Amém. Igreja do Louvor, né? Ele... Então, a gente vê na vida de vocês o cumprimento do seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. As famílias foram divididas porque novas famílias surgiram. Novas As famílias. filhas casaram, netos vieram. Tem quantos? Há uma neta, Uma A neta, Rafinha. que deve ser a mais linda do mundo. Com certeza. sem dúvida. Eu sei disso porque o meu neto é o mais lindo do mundo. Então nós estamos empatados A aqui. Rafinha é a mais linda. Mas essa é a bênção. E elas levaram uma semente que vocês plantaram e que continua viva. Sim. Né? Eu vivo alguma coisa como vocês viveram, uma filha no Rio de Janeiro, a outra lá em Porto Alegre. Mas a semente está plantada. A bênção do Senhor continua. Então que o testemunho de vocês possa ser
um ensino, um conselho para aqueles que estão começando a criar filhos agora, desde pequeno, quem está se casando agora há pouco tempo e tudo mais, e que estão com filhos pequenos, que vejam isso. Porque o Senhor, ele não muda. Se você agir com ele da mesma forma, ele vai dar o mesmo resultado. E eu vi um vídeo há um mês atrás. Eu falei, não, esse não é o pastor Enzo que eu conheço. Não é possível. Não é possível. E aí estava passando isso com a Rafinha. Isso é maravilhoso. Que cena gloriosa. Você vai anexar no YouTube o vídeo? Eu tô pensando. Ganha alguns likes. A irmã Adriana, lá de Jardim Planalto, São José do Rio Preto, São Paulo, disse assim, Kleber, esse louvor em Caminho de Dor falou tanto comigo agora nessa manhã, hoje, quarta-feira. Eu tô aqui chorando muito. Pois ficamos 4 anos sem a obra, afastados, e quando voltamos, esse louvor foi cantado. Sem palavras aqui. Olha que coisa gloriosa. Uma pessoa falou assim pra mim, eu mandei pra ela, né? Ela falou, hein? Você escreveu a minha vida? A pessoa falou assim, eu falei, não é, quer dizer, é sobre você, né? Então, mas é o Senhor falando, glória né? a Deus. A pessoa. A irmã Bruna Damaso, deve ser isso, né? Lá de Bonfim, Minas Gerais, assim, Kleber, estou aqui me quebrantando, chorando e pedindo ao Senhor misericórdia, pois quando o Senhor veio a me usar, eu sempre me descuido. O Senhor tem falado ao meu coração, mesmo que me sinto tão indigna, o Senhor tem tido misericórdia da minha vida e sinto que Ele quer me usar na obra. Mas se Deus quer usar na obra, então deixa-se ser usado, né, pelo Senhor, né, irmã Mai? Sim. Pastor Enzo, pastor João, não é? Sim. Se o Senhor está dando sinais, o que está acontecendo? O que ela tem que fazer, pastor João? Se submeter, se lembrar que ela é apenas barro. Isso. E que o oleiro é Deus. Aleluia. E Deus dá a forma que Ele quer ao vaso. Isso. Né? Então ela pode olhar para a sua vida agora e dizer assim, eu sou indigna, mas Deus pode transformá-la para a dignidade que Ele precisa para que ela seja usada como vaso. Como transformou a cada um de nós 4 que estamos aqui no estúdio e tantos outros que estão nos ouvindo nessa aula. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O que tá tocando aí no fundo. A irmã Maria da Conceição dos Santos mora pertinho aqui na Serra, Porto Canoa. Diz assim, Kleber, eu sou muito grato ao Senhor por tantas experiências que eu ouço pela Rádio Manaim, desde a madrugada, pós-madrugada e tantos outros programas da Rádio Manaim. Olha, só tem uma coisa para dizer. Não dá para perder, é muita riqueza espiritual. Glória a Deus. Olhem por nós aí, tá bom? Enfim, são muitas mensagens, eu peço desculpa, não dá para ler todas aqui. Vou ler mais um, tá bom? E nosso tempo já foi, 9h16. Lilian Mara Gomes Esperança, que mora em Tirol, BH, diz assim, Kleber, Paz Senhor, não tem como ouvir essas experiências maravilhosas e não sentir a presença de Deus real aqui. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês aí, amém, tá bom? Amém, quero dizer que o meu filho Davi, de 10 anos, no aniversário dele, também disse, mamãe, quero que cante o louvor em Caminho de Dor pra mim. Abraço a todos. Olha só. Amém. Que coisa. Engraçado, isso eu falei esses dias lá no grupo de louvor, eu disse, parece que tá acontecendo um fenômeno com as crianças. É verdade. Porque, olha, muitas pessoas me mandam vídeo dos pequenos cantando Shekinah, pedindo Shekinah na hora. Eu falei, gente, criança tem tamanho para cantar Shekinah, né? Em Caminhos de Dor, eu não sei, mas com certeza é uma operação do Espírito Santo, porque assim, humanamente falando, não tem muita lógica isso, né? Que eles são muito pequenininhos, né? E pedindo esses louvores. Porque eles estão sendo tocados pelo Espírito Santo. Tá sendo bom para eles. E aí nessa hora eles guardam aquilo que é bom, né? Pode ser que nem mesmo entendam totalmente a letra do louvor, mas a alma foi fortalecida. Com certeza. E eles têm uma alma. Tão pequenos que são, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas há uma alma que tem sede de Deus. O diácono Laércio Silva, lá de Surubim, Pernambuco, a irmã até já respondeu, mas eu vou perguntar aqui de novo. Ela disse assim, Kleber, pergunte à irmã se quando o senhor passa, o senhor dá ou revela os louvores a ela, se o senhor dá a letra e melodia ao mesmo tempo. Tenho essa curiosidade. A irmã disse que não. Não. Às vezes sim, às vezes não, né? Exatamente. Às vezes sim, às vezes não.
Por exemplo, teve um louvor Quão Grande Amor. Eu não sei se você consegue. Vigiai. É o Vigiai. Ah, Vigiai. Ele foi um louvor que o Senhor foi. Olha, para mim foi incrível a experiência, porque o Senhor não falou comigo, falou com a igreja. E de tempos em tempos ele falava: olha, não entregava, Mike, era para você fazer um louvor assim. E ele foi montando o louvor para mim. Eu achei isso ótimo, né? E foi montando o louvor. Aí, no último louvor, no último dom, o Senhor mostrava que o louvor era para começar com grande amor, né? E o coro falava sobre o Senhor Jesus no Getsêmani, né? E ali o Senhor me deu o louvor, e o Senhor tinha dito que tinha pressa, e eu só consegui alcançar com 3 anos para conseguir fazer o louvor. 3 anos. Aí eu falei: meu Deus, que pressa é essa que eu, né? A nossa pressa é de um jeito e de Deus é outra, né? O nosso tempo é outro. E aí com 3 anos eu fiz, e eu estava cantando, ensaiando com um grupo, e o diácono que tinha tido um dom, e ele, no dom que ele me via cantando, o grupo cantando o louvor, ele estava passando no ensaio que eu estava dando, e ele disse assim: Mike, vem cá. Aí eu falei assim: o que foi? Ele disse assim: olha, é o mesmo louvor que eu ouvi no sonho. Isso daí me deu um medo na hora, porque eu falei: meu Deus, que obra é essa, né? Que poder é esse, né? De fazer você entrar no profético e você nem saber, e de repente ali dizer: ó, foi do jeito que estava no sonho. Então é extraordinário isso para mim. Eu estou aqui recebendo, né, as mensagens, estou aqui lendo. A irmã Rafaela, que mora no bairro Milionário, nome maravilhoso esse bairro, hein? Bairro Milionários, Belo Horizonte. E ela disse assim: Kleber, minha experiência com Shekinah foi o seguinte: esse louvor me foi apresentado pelo meu marido. Na época eram noivos, né? Ele tocava guitarra e eu estava ansioso para tocar esse louvor na igreja. Quando ele tocou esse louvor para mim, confesso que eu tive um preconceito muito grande com esse louvor. Falei: não, a letra desse louvor é difícil para cantar. O que é Shekinah, meu Deus? E eu fiquei com isso na mente. Até que eu estava na minha casa lavando louça, ouvindo a Rádio Manaim, e tocou esse louvor. Eu parei para ouvir e comecei a chorar. Sabe por quê? Porque eu fui tomada de uma visitação do Espírito Santo a partir do momento, e eu passei a amar esse louvor. Glória a Jesus. Esse louvor é maravilhoso. Shekinah. E a partir desse momento eu comecei a cantar esse louvor. Inclusive é um dos louvores mais entoados no culto de glorificação no meu casamento. Glória a Deus. Volta e meia eu digo: essa obra realmente não é nossa, é do Senhor. Não, é e agora dele. eu entendo a frase: Senhor, que nos mostre a tua Shekinah, nos mostre a tua glória. Amém, Jesus. isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Só isso tudo, né? O Senhor se revelou a ela, né? Não é? Isso é extraordinário, né? E ela é uma privilegiada, porque ele só se revela a quem ele quer, né? Olha que interessante. A irmã Mônica Silva Gonçalves Nogueira, que mora aqui na Serra, diz: Kleber, estou aqui ouvindo o testemunho da irmã sobre o filho, quando ela colocava ele no colo. E eu tomo conta do meu sobrinho de 4 meses. Hoje ele está com 5 anos. Desde os 4 meses ela toma conta dele. Bom, desde cedo eu ensino a ele a palavra de Deus. E ontem, quando eu cheguei na casa dele, ele me disse: tia, eu sei tocar o louvor na flauta. Observação: ele nunca pegou uma flauta. Foi quando ele tocou o louvor exaltado direitinho. Daí eu perguntei: como é que você conseguiu, menino? Ele me disse no linguajar de criança: tia Mônica, foi Jesus que me ensinou. Olha só. Ele estava me ensinando as palavras e como tocar. Eu fiquei maravilhada, porque mesmo a família dele não sendo evangélicos, eu estou levando a preciosa semente para ele. Amém. Olha que coisa gloriosa. E que presente para ela poder ter vivido isso, né? Deus do céu. Poder ter visto o resultado de todo o trabalho dela ali com ele, né? Isso é maravilhoso. E eu tenho uma foto aqui que eu não posso mostrar no vídeo, não posso mostrar porque eu não tenho autorização, mas é uma foto de uma criança.
de 8 anos, e que a família não é evangélica. O pai e a mãe não são evangélicos. Mas os tios são. E esse convívio, e no domingo, o pastor Josias Júnior, nosso pastor, estava pregando aqui no culto de domingo, e no final tem a bênção apostólica. Olha, pastor João, depois eu mostro aqui a irmã Mike, o pastor isso. Olha a atitude que ela teve. E ninguém pediu. Ela fez por si só. Meu Deus. Coisa gloriosa. Que coisa. É o que a irmã Mike falou. Tá acontecendo alguma coisa com essas nossas crianças. Glória a Deus. E nós sabemos o que é, né? O agir do Espírito Santo. Sim, nós precisamos estar atentos às crianças, Isso. atentos a elas, não só as nossas, mas aquelas que estão sofrendo dentro de lares que estão cheios de problemas, né? Nós temos que estar atentos para poder dar oportunidade dessas crianças poderem conhecer a Cristo e serem felizes, né? Essas que não conhecem, conhecerem, e aquelas que já conhecem, ter experiências muito grandes. Batizados com o Espírito Porque Santo. nós estamos vivendo o período da saída do Egito, nós vamos embora. E eu me lembro que o faraó ainda falou assim: tá bom, vocês vão, mas deixem os seus filhos aqui. Sim. E Moisés falou assim: nenhuma unha vai ficar, vão todos conosco, né? E nós vamos levar as nossas crianças junto. Então, com 2 anos, com 3 anos, não entende o que é Shekinah, não entende o que é o Espírito do Senhor. Amém. Então elas precisam ter experiência com o Senhor para ir embora junto conosco. Nós queremos todos juntos conosco. E pra gente finalizar, a irmã Cristina Beatriz, lá do Realengo, do Rio de Janeiro, disse assim: Kleber, Pai Senhor, ouvi a voz da irmã Mike, é muito bom. Estava dormindo e eu estava sonhando, e vocês estavam no meu sonho. E eu podia ver vocês contando experiências maravilhosas. Meu Deus, aí acordei, estou ouvindo vocês, é mesmo sonho. Glória seja dada ao Senhor. Minha filha escrevia de madrugada um louvor que eu estava sonhando. Acordamos e cantei para ela, e ela me mostrou escrito a letra do hino. Que experiência, Meu né? Deus do céu. Bom, 9h25, tenho que terminar aqui, já extrapolamos o horário, porque vale a pena. Pastor João, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, juntos aqui nesse quadro Chamados para Servir. Eu é que agradeço de poder participar tão de perto de experiências maravilhosas que o Senhor tem dado a vários servos do Senhor, e hoje Jesus. Pastor Winston, nosso colega aqui de madrugada, Meu Deus. né, de despertar o povo com a palavra do Senhor, e nossa irmã Mike, que tem sido um instrumento nas mãos do Espírito de Deus para nos trazer louvores tão maravilhosos que fortalecem a nossa alma. E no próximo dia 7 teremos o nosso Winston Day. Winston Day? Isso é benção. Rapaz, meu Deus do céu, né? Aguenta. Pai, irmã Mike, obrigado pelo carinho de estar aqui com a gente. Pela oportunidade. Ter vindo lá de Domingos Martins para estar aqui com a gente. Mas Muito bom. falar do que o nosso Deus tem feito é maravilhoso, né? Nada disso é nosso, tudo é dele, para ele, né? Tudo é dele. Amém. E que a irmã continue sendo usada nas mãos do Senhor. Amém. Com poder para a honra, Orem por para a honra nós, dele. Na honra dele. Sim. É. Mais uma vez, leva o nosso abraço aos irmãos ali de Vila da Paz e toda a família. Amém. Obrigada. Pastor Winston Debs, obrigado, pastor, também, por estar sempre disponível para vir estar conosco nas madrugadas, sempre lá do Domingos Martins, às vezes debaixo de chuva, debaixo de frio, né? Chegar aqui, estar com a gente, sempre disponível, sempre nos recebendo com muito carinho lá em Domingos Martins, na residência de vocês. Muito obrigado, pastor. Amém. Eis-me aqui, né? É sempre uma satisfação muito grande servir ao Senhor, sem olhar o tamanho da distância, os montes. Pela fé, os montes caem no mar. Amém. E as distâncias não existem. Que a fé nos leva longe. Amém. É uma satisfação estar aqui com os irmãos, participar, né? Eu e a minha família servimos ao Senhor em tudo. E família realmente é um projeto de Deus. Aleluia. O Espírito Santo, ele realiza isso. Quando você deixa ele realizar. Você está nos ouvindo, deixa o Espírito Santo realizar um projeto. Se até hoje
ele não conseguiu, a partir de hoje, tome uma decisão, escolha e deixe. O segredo é só servir. Eu digo que a expressão do servir maior é aquela de Jesus no Getsemane. Deixe o Senhor fazer a vontade dele e não deixe os seus planos e projetos estarem à frente dos planos e projetos de Deus. Não é você quem sonha, é Deus quem coloca sonhos no seu coração. Amém. Aleluia. Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao Senhor, aos irmãos, por mais uma vez estar aqui. Kleber, Estamos sempre a serviço. eu posso mandar um abraço? Claro, claro. Hoje eu vou mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para minha mãe, né? Qual o nome dela, por favor? Irma. Irma? Dona Irma. Para os meus irmãos também. Para todos os irmãos de todas as igrejas que nós já passamos, né? Que muitas vezes a gente não tem oportunidade de ver, mas sintam-se abraçados aqui hoje, né? Porque nós amamos a todos. E também eu quero mandar um abraço para a irmã Marta, né? Lá de Alagoas. A irmã Wanda, a irmã Fátima. Amém. Que são pessoas assim que oram por nós e nós amamos muito elas, e também os grupos de oração que são flecheiros, né? Dessa obra do campo de guerra do Senhor, né? Então, um abraço para eles. Amém. A irmã Tainá Souto, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo, assim, Kleber, é uma bênção poder ouvir as experiências de irmãos tão queridos, que deixam para nós um legado. Nós, ainda jovens, um grande ensino. Um forte abraço ao pastor Winston e também à irmã Mike. Obrigada. Tainá Souto, lá da minha querida São Mateus, norte do estado do Espírito Santo. Abraço. Muito bem, é ponto final. Lembrando que você, daqui a pouquinho, nosso querido irmão Senna já vai colocar os chamados para servir essa edição com o pastor Winston, pastor Mike, irmã Mike, pastor João Carlos, no YouTube. E você vai poder acompanhar, ver quantas vezes você quiser, enviar para quem você quiser. Isso, faça isso mesmo, mande muitas vezes, né? E não deixe de dar o seu like para que esse conteúdo, o YouTube, considere relevante e outras pessoas possam ter essa experiência também e viverem essa experiência e sentir o que nós estamos sentindo aqui dentro desse estúdio. Ponto final. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.